Eu sou a doutora Juliana Barbosa Previtali, sou a presidente da regional. E essa é mais uma aula nossa, que nós temos tido, né, com uma frequência mais ou menos de a cada 15 dias temos aula. E eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho, né, da nossa regional. O nosso diretor científico, Dr. José Maurício, primeiro secretário, Dr. Bernardo, e segundo, Dr. Dorivaldo. A SOCESP, né, como todos sabem, é uma sociedade de 19 regionais que abrange o estado inteiro, né? Então, assim, a gente consegue levar a cardiologia de excelência para renovar os médicos. E essa é uma das missões, né? Congregar, representar, defender os interesses dos cardiologistas do estado de São Paulo. Então, aqui a Piracicaba está ali numa das 19 regionais. A gente convida para que todos conheçam o site da SOCESP. Quem está online já conheceu, né? Estamos online, um site muito rico, tanto do ponto de vista do médico, com conteúdo científico de alta qualidade, as aulas ficam guardadas ali, como também para o público leigo, com uma linguagem muito acessível e interessante. O certificado sempre, todas as aulas da SOCESP são, você consegue o certificado, né? Existe a confecção desse certificado e recebe online logo depois, 1 ou 2 dias depois, no seu e-mail. Participe dos nossos eventos. A nossa próxima aula já está aqui, ó, gente, dia 24 de outubro, aqui mesmo na APM, em Piracicaba. Vamos ter uma aula de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O palestrante é o Dr. Flávio de Souza Brito, tá? Então, a nossa próxima aula já está aí com marcadinho. E agora, bem pertinho, também estamos do Congresso de Casos Clínicos, que esse ano vai ser ali em Campinas. Então, fica aí o convite para todos participarem. Também a lembrança para vocês acessarem o Pinnacle e o Épico. Lembrando também do centro de treinamento da SOCESP, lá na Avenida Paulista. Fica o convite para todos irem conhecer, né, de extrema qualidade, sempre com palestras e cursos de alta qualidade. E fica o convite para filiarem-se à SOCESP, né? Nós temos grandes vantagens para o sócio. E aqui tem, né, os valores, né, de médico efetivo, médico vinculado, para os residentes, estudantes, tá? Lembrando também das publicações, o tratado, né, de grande qualidade. Espaço Memórias. E então vamos lá para o que interessa, que é o evento de hoje, né, gente? A Piracicaba, nós estamos numa sequência de 3 aulas que o tema foi métodos gráficos, né? Exames complementares na cardiologia. Tivemos aqui a aula de ergometria, tivemos também de medicina nuclear, e hoje vamos finalizar esse bloquinho com imagem em cardiologia, né? Tomografia e ressonância, né? São métodos importantíssimos, que todos temos isso no nosso dia a dia. É importante a gente conhecer um pouco mais, né, da metodologia e tudo que envolve, para a gente conhecer e não só ficar olhando o laudo, né? A gente também opinar e extrair mesmo conteúdo do método. Então, eu convidei para essa aula de hoje o Dr. Ibrahim Maciarelli Pinto. Dr. Ibrahim, que é médico do Serviço de Diagnósticos do Grupo Fleury, diretor do Serviço de Métodos Complementares do Instituto Dante Pazanese. Dr. Ibrahim também é o nosso past president da SOCESP, né? Então, por favor, Dr. Ibrahim.
Obrigado, Juliana. Boa noite a todos, os presentes e quem nos acompanha por aqui. Eu quero agradecer muito esse convite para estar aqui. Acho que estar na SOCESP dá oportunidade de algumas coisas boas, mas é melhor a gente poder ir nas diferentes regionais do estado, que a gente vê muita gente boa fazendo muita coisa interessante. Então, quando a gente vem fazer uma apresentação numa regional da SOCESP, não é uma coisa qualquer, é uma obrigação especial, porque a gente sabe que a qualidade de quem ouve é bastante grande. E eu quase sempre procuro ser o mais obediente possível que me pedem para falar, e me pediram para falar de métodos do uso de ressonância e tomografia em cardiologia. Então, o que eu pretendo fazer nos próximos minutos é exatamente isso, discutir um pouco de como a gente pode usar esses métodos de uma maneira racional em todas as áreas da cardiologia. Eu gosto sempre de começar minhas apresentações dizendo que eu não tenho nenhum conflito de interesse ligado à indústria, não recebo nada, nenhum laboratório, não tenho nada contra quem tem, eu não tenho, mas eu gosto de lembrar também que eu faço tomografia e ressonância. Então, quem faz uma coisa tende a se entusiasmar. Eu sempre aviso isso, que a pessoa colocar um filtro e imaginar que eu possa, de vez em quando, me empolgar demais falando das coisas que a gente consegue fazer. Mas eu acho que todo método diagnóstico, não só, e é muito interessante, estava ouvindo a Juliana falar que essa é a terceira de uma série de apresentações sobre métodos diagnósticos, é muito interessante a gente pensar no exame como se ele fosse uma chave. Não tem chave certa, não tem chave errada, tem a chave que abre a porta que a gente precisa abrir para chegar em algum lugar. Então, muitas vezes, a pergunta que vem para a gente faz algum método: olha, tem um paciente com uma tal condição, qual é o melhor método? Qual é o método certo? Perdão, qual é o método bom? Acho que não existe um método bom, existe um método que vai responder à pergunta clínica que a gente tem. E acho que essa tem que ser a orientação principal quando a gente pensa em algum exame para fazer para o nosso paciente. O que eu quero descobrir nesse paciente? E aí eu peço o exame que possa dar a resposta. Baseado em alguns princípios esses, que é usar um método para quando ele pode fazer a diferença. O que é fazer a diferença? É fazer as pessoas viverem o maior tempo possível com a melhor qualidade de vida. Muito recentemente, no Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu ouvi uma apresentação do presidente passado da American Heart, Ivor Benjamin, e ele introduziu um conceito, ele bateu num conceito eu acho bem interessante, que é o conceito da expectativa de vida saudável. Todo mundo morre um dia. O que a gente tem que tentar fazer é que as pessoas vivam o maior tempo possível com a maior qualidade que a gente possa entregar ou ajudá-las a ter. E ele citou dois exemplos, ele contou dois exemplos que eu vou compartilhar aqui agora, porque é bem o espírito daquilo que eu acho que a gente tem que procurar hoje em dia. Imaginem duas mulheres que morram com 80 anos de idade. Uma viveu uma vida plena, trabalhou, acompanhou os filhos, levou os netos da escola, foi para a praia com os netos, passeou. Aos 79 anos ela tem um AVC, morreu 6 meses depois de complicações. A outra teve um AVC aos 48 anos de idade e passou toda a vida sem poder acompanhar os filhos, sem trabalhar, sem produzir, foi um cargo para a família. Quando morreu, deixou até um certo alívio porque as pessoas pararam de gastar dinheiro. Então, acho que a luta que a gente tem que fazer em toda a medicina é para melhorar a qualidade de vida e a pessoa ter uma expectativa maior com mais qualidade. E o método diagnóstico tem que ser usado nesse sentido, pesando custo, risco e benefício. Custo não é preço. Essa é uma coisa interessante. Quando a gente fala em custo, a gente pensa em dinheiro, esse exame é mais caro, esse exame é menos caro. O custo é diferente disso. O custo é o quanto no final a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida da pessoa, diminuir tempo de internação, gastando o mínimo no global. Um exemplo. Ninguém pensa muito no preço do cateterismo se a gente tem um paciente na fase aguda do infarto. A gente encaminha esse paciente para abrir a artéria, que independentemente do custo, vai ser um procedimento que vai confirmar o diagnóstico e vai poder me permitir abrir a artéria. E quase tudo são essas situações. A própria ressonância tem condições, e nós vamos ver algumas delas ao longo da conversa, em que ela é custo efetiva, em que ela vai reduzir o custo. A segunda coisa é relacionada à maneira como o exame é feito, porque isso tem a ver com o risco. O risco de um exame depende da maneira como ele é realizado. O exame, fundamentalmente, é a interação de um meio físico com o corpo humano. E isso vai poder ser feito de uma forma ou de outra. Então, duas palavrinhas sobre a forma como cada um desses exames é feito. Ressonância magnética. Ressonância magnética, ela é o resultado da interação de um grande ímã com o corpo humano. Ela vai estimular no corpo o núcleo do átomo de hidrogênio e vai obter dele uma resposta. É um exame, portanto, que eu não vou usar radiação ionizante. Não tem nada a ver com raio-x, a radiação da ressonância.
É um exame que vai me permitir uma análise da função, do fluxo, da perfusão e que uma boa resolução temporal. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é rápido o suficiente para ver as diferentes paredes do coração se contraindo, para ver o fluxo sanguíneo, para olhar a perfusão miocárdica. Então ela é boa para isso. Faz sempre sozinha isso? Não. Muitas vezes eu preciso usar um meio de contraste. Que meio de contraste é esse? Eu deixo aqui em cima de propósito, uma tabela periódica. Esse é o local onde fica o iodo na tabela periódica, esse é o local onde fica o gadolínio. O gadolínio é o contraste que se usa em ressonância. Então eles não são correlatos, eles não têm a mesma função. O gadolínio mexe com o campo magnético, eu consigo perceber onde ele está. Em cardiologia, a gente usa em duas situações. Uma delas é para fazer imagem rápida de vasos, seja em qualquer segmento do corpo. A outra é para analisar a perfusão tecidual e encontrar fibrose, encontrar cicatriz, um assunto que nós vamos voltar mais rápido. Nós usamos esse gadolínio com uma certa segurança, menos em pacientes que têm clearance de creatinina de 30 para baixo. Ele é pouco nefrotóxico. Se eu der gadolínio para a pessoa hoje, medir a função renal ao longo da semana, praticamente não vai alterar. Mas nas pessoas que têm clearance de creatinina abaixo de 30, existe o risco de se desenvolver uma doença chamada fibrose nefrogênica sistêmica, que é uma doença potencialmente fatal. Por que eu disse que existe o risco? Porque por uma série de cuidados, melhoria no tipo de contraste, principalmente seleção mais cuidadosa de paciente, a incidência dessa doença vem reduzindo e nos últimos anos poucos casos têm sido relatados. Então, se eu tenho um paciente que tem fator de risco para ter insuficiência renal, mas tem um clearance de creatinina de 30 para cima, eu posso usar o gadolínio sem medo. Se o clearance estiver de 30 para baixo, eu não devo usar o gadolínio. Se estiver fazendo diálise, de jeito nenhum, porque é a pior situação que existe. Então, há quem use, mas eu prefiro não usar. Se a gente falou de custo e risco, vamos falar de benefício. E o benefício nada mais é do que as indicações clínicas. Indicações clínicas que estão mais ou menos relatadas nessa diretriz, é uma diretriz de 2014, uma diretriz conjunta entre a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Colégio Brasileiro de Cardiologia, mas eu confesso aqui, lembrando aquele meu conflito de interesse, como diz meu amigo Álvaro Vezum, eu não vou usar a diretriz como uma âncora, mas vou usar como uma bússola. E vou jogar um pouco da experiência pessoal que a gente tem com cada tema. Porque o papel aceita qualquer coisa que a gente possa escrever. Na literatura médica eu sempre vou encontrar um estudo para justificar eu fazer alguma coisa que eu tenho interesse em fazer. Então eu vou colocar aqui, eu faço ressonância desde 1990, faço tomografia de coronária desde o ano 2000, por procurar ao longo dessa nossa conversa jogar um pouco da experiência pessoal de coisas que podem ou não ser boas. Vamos começar falando das cardiopatias congênitas. Como eu disse, mostrar onde ela funciona, porque seria possível mostrar uma série de exemplos como esse aqui. Aqui eu vejo, olha, esse é uma corte que chama corte de sangue escuro, é um eixo curto, isso aqui é o átrio esquerdo, isso aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o ventrículo direito, aqui é a comunicação entre os dois, e uma artéria pulmonar dilatada com fluxo lento, é um paciente que já tinha hipertensão pulmonar. Da mesma maneira, esse corte de cima mostra uma comunicação interventricular, olha, ventrículo direito, esse é um corte com sangue claro, não se usa contraste para fazer isso, é só o sangue em movimento. Esse é o átrio direito, esse é o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, e aqui a comunicação interventricular e a comunicação interatrial, um defeito septo atrioventricular total, da mesma maneira que essa outra imagem. Mas, embora seja possível se fazer esse tipo de avaliação por ressonância, é muito difícil se fazer ressonância de defeitos congênitos, simples, porque o ecocardiograma resolve a imensa maioria deles. Uma parte das vezes a gente não precisa avançar. Quando é que eu uso a ressonância? Eu uso a ressonância em situações onde ela pode sozinha fazer a diferença. Uma delas é a coartação de aorta. Se eu tenho uma suspeita de coartação de aorta, eu consigo pela ressonância enxergar os vasos, vejo a aorta ascendente, transversa, descendente, toda a circulação colateral, por exemplo, a exuberância das artérias torácicas internas, direita e esquerda, consigo fazer toda a exploração e dar para o cirurgião, dar para o intervencionista as informações que ele precisa para tratar. Tomografia faria uma imagem assim? Faria. Por que a gente falou de ressonância? Por causa da radiação. Embora a radiação da tomografia a gente use, se a ressonância é feita sem radiação, a tomografia é feita com radiação ionizante, em níveis muito mais baixos já foram no passado, mas a gente evita usar em criança. A gente evita usar em criança porque é a fase em que o risco é maior, por dois motivos. A gente tem mais célula germinativa, tem mais processo de divisão celular, então a chance de induzir um defeito nisso é maior.
e essa criança vai ter mais tempo para ser exposta a outros estímulos cancerígenos, né, que a gente tem espalhados pelo ambiente. Então, a gente evita usar sempre que possível e vai fazer a ressonância. Da mesma maneira, eu posso fazer para acompanhar pós-operatórios mais complexos, com uma correção de transposição das grandes artérias. Uma cirurgia de Jatene, eu vejo aqui a aorta, crossa, vejo aqui a artéria pulmonar esquerda, aqui sobre outra projeção, e vejo, também posso ter informação dinâmica e identificar defeitos como a estenose no anel pulmonar, que é uma coisa que acontece. Então, para isso, ela vai bem. E mais recentemente, a gente começou, pela ressonância, a medir velocidade de fluxo, medir pressão, medir gradiente e encontrar, por exemplo, em pacientes que já foram submetidos à correção de coartação de aorta, áreas de fluxo maior. Tem gente usando, hoje em dia, esse tipo de imagem para diagnosticar eventuais aneurismas que possam se desenvolver, zonas mais fracas. Então, dá para fazer uma avaliação mais completa. E a tomografia, não uso em criança? Uso. Porque tem 3 condições, ou 2 condições, nas quais, mesmo usando radiação ionizante, vale a pena fazer tomografia. Quando é? Quando eu preciso ver vasos pulmonares. Então, alguma coisa como, por exemplo, isso aqui é um truncus, né? A gente vê aqui a artéria pulmonar direita saindo da aorta, mas essa era uma criança que tinha uma atresia pulmonar, que ela vivia de uma colateral sistêmico pulmonar, que alimentava aqui os vasos pulmonares. Essa criança, à medida que foi crescendo, foi piorando a evolução. E não estava muito claro por que o ecocardiograma não mostrou nenhuma piora de defeito intracardíaco. Tinha um ligamento, uma banda muscular aqui atrás, que provocava uma estenose nessa colateral. Então, à medida que a criança foi chegando perto dos 2 anos, essa aqui foi ficando uma estenose, ela teve que ser tratada. Dá para ver por ressonância isso? Muito difícil, porque o movimento respiratório, mesmo com a criança anestesiada, o ar em volta, provoca certos artefatos e deixam mais difíceis. Então, vale a pena usar a radiação, nesse caso, para a gente ver o que está acontecendo. E a outra condição é se existe uma suspeita de origem anômala das artérias coronárias, que é a única condição que todas as diretrizes mostram que a tomografia é 1A, para ver a origem anômala das artérias coronárias. Não que ela enxergue as coronárias melhor que a cine, mas ela enxerga melhor isso aqui, a relação da coronária com as estruturas ao redor dela. Então, esse era um rapazinho de 5 anos de idade, que jogando bola, ele teve um desmaio, foi feito uma série de avaliações, suspeitaram pelo ecocardiograma de isquemia, e ele tem uma coronária direita, ou tinha, na verdade, foi submetida à correção, uma coronária direita, nascendo perto da esquerda. Ela é muito tracionada, tem o trajeto entre a aorta e a via de saída, isso aqui é músculo, então promove compressão, é o chamado trajeto maligno, e por isso ela foi submetida à correção cirúrgica. Então, não é que a tomografia mostre melhor a coronária do que a cine, mas ela mostra melhor a relação dela com as estruturas que a envolve, por isso que ela é feita nesse sentido. Então, na cardiopatia congênita, tanto tomo como ressonância complementam o eco, são melhores para avaliação das estruturas extracardíacas. Aí que elas mostram o seu valor. Ressonância tem dados funcionais e a tomografia mostra melhor o pulmão. Já que eu mencionei aqui em dados funcionais, isso aqui? Legal. Já que eu falei aqui em dados funcionais, eu tenho também que falar agora, mudando de assunto, de função ventricular e cardiomiopatia. Isso é uma coisa interessante que, mexendo, como disse, com ressonância há muito tempo, já há uns 20 e poucos anos, todo mundo diz que ressonância é o padrão ouro para avaliar a função ventricular sistólica. De fato é. Por que a gente não usa na prática? Porque, geralmente, na prática, a gente não precisa do padrão ouro em todas as situações. O ecocardiograma responde a maior parte das situações clínicas nossas. Se eu for fazer um trabalho científico, aí é importante eu saber quantos ml a mais o ventrículo vai ter, se eu usar um remédio ou um tipo de tratamento, aí o padrão ouro faz diferença. Outra coisa que se dizia, e era verdade também, é que o método não era muito bom para avaliar a função diastólica. Hoje em dia, graças a essas imagens dinâmicas, esse colorido que se vê aqui, nada mais é do que o próprio sangue se deslocando. A gente vai seguindo a velocidade que o próton se desloca, então tem uma ideia da velocidade, do fluxo de sangue, que consegue fazer curvas e faz uma avaliação completa. Ressonância faz avaliação, tomografia faz avaliação funcional? Faz. Tão boa quanto a ressonância? Não. Porque ela tem uma resolução temporal pior, a velocidade dela para ver sequencialmente no tempo é menor. Então, pela ressonância, eu vou conseguir ter uma imagem que vai mostrar anatomia, vai mostrar a contratilidade, e eu vou conseguir marcar o fluxo e fazer a caracterização tecidual.
porque além disso tudo, que como eu disse, o ecocardiograma faz imagens cada vez melhores, eu acompanho lá de perto, principalmente no Dante, o pessoal do eco chegando cada vez com análise melhor da função diastólica, da função sistólica. O que sobra para a ressonância contribuir é a análise de perfusão e de isquemia e principalmente a caracterização tecidual. Caracterização tecidual que nós fazemos com o uso do contraste que eu já mencionei. Nós injetamos o gadolínio chega no átrio direito, ventrículo direito, circulação pulmonar, ventrículo esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, vai fazer a perfusão, e aí depois nós esperamos de 5 a 12 minutos. Por quê? 5 a 12 minutos depois, se o músculo for normal, como essa parede inferior, ou as porções basais desse aqui, o gadolínio deve ter ido embora, deve ficar escuro. Se o músculo é anormal, se tem processo inflamatório, se tem necrose ou se tem fibrose, ele retém, ele fica branco. Como fica branco, o pessoal diz que realça. E como é 5 a 12 minutos depois de ter injetado, é o tal do realce tardio. E esse realce tardio pode ser dividido de algumas maneiras. A primeira é essa que eu mostro aqui, que é bastante simples. Vejam esse realce, essa parede anterior e o ápice, que estão brancos, tem um comprometimento que ou é subendocárdico ou vai para transmural, e que respeita o território irrigado pela descendente anterior. A gente pode facilmente imaginar que toda essa região é irrigada pela descendente anterior. Então, isso é chamado progressão em onda da doença coronária. Esse é o realce conhecido como realce padrão isquêmico. Esse caso aqui de cima, ele está no mesocárdio, porque eu tenho o epicárdio livre, partes do endocárdio livre, e está no ápice, ele não respeita nenhuma distribuição de artéria coronária. Então, esse é chamado padrão não isquêmico. Então, além de dividir entre padrão isquêmico e padrão não isquêmico, a forma desse realce pode sugerir que se trata de um processo inflamatório, como miocardite, sarcoidose. Pode sugerir que seja um processo de Chagas, tem um padrão de realce bem característico, amiloidose. Pode me ajudar a fazer o diagnóstico diferencial de cardiomiopatias. É isso que o exame tem ajudado muito a fazer. Veja esses dois casos. Eram 2 homens de 82 anos, hipertensos, os 2 queixando de dispneia aos esforços, e os 2 com hipertrofia miocárdica. Olha, esse é um corte em 4 câmaras, então esse é o átrio direito, esse é o ventrículo direito, aqui o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo. O septo interventricular mostra uma hipertrofia mais acentuada. Alguns mais afeitos à imagem podem dizer, acho que esse septo interventricular está espessado. Está mesmo. Mas só isso não serve para fechar o diagnóstico. Quando eu injeto o gadolínio, a coisa fica bem diferente. Esse caso aqui de baixo tem esses realces mesocárdicos, aqui olha, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, padrão de realce mesocárdico. Isso aqui eu consigo dizer que é uma cardiomiopatia hipertrófica. Esse outro caso de cima tem um realce bastante difuso, olha, todo o ventrículo está brilhando, até o septo interatrial está brilhando. Isso aqui é o padrão característico da amiloidose. Então, por isso aqui eu consigo dizer que, por exemplo, hipertrofias ventriculares têm origens diferentes. E a gente vem usado exatamente nesse caso. Pacientes hipertensos, que já passaram da 5ª, 6ª década de vida, que às vezes eles começam a evoluir diferente daquilo que a gente esperava só de uma hipertensão, diferente daquilo que a morfologia só pelo ecocardiograma mostra. Então, o grande benefício do método é indicar a etiologia daquela hipertrofia e, segundo, marcar risco. Porque a gente sabe também que quanto maior a área de realce, maior a chance dessa pessoa apresentar morte súbita. A ponto de algumas pessoas dizerem, olha, mesmo aquela calculadora de risco da cardiomiopatia hipertrófica, ela não vai tão bem quanto o realce. O realce mostra que por ali não teriam risco, mas que podem se beneficiar do implante de CDI. Não tem consenso isso, ainda não é parte de nenhuma diretriz, mas muita gente usa como critério de desempate. Nem sempre o realce mostra tudo. Às vezes, a quantidade de fibrose presente no coração não é suficientemente grande para formar uma área de realce que eu consiga enxergar. Às vezes, a fibrose é difusa. Se a fibrose é difusa, a gente não usa a técnica do realce tardio, usa uma outra técnica chamada mapa T1, que eu menciono porque, se alguém for ler, estão estudando muito isso, que é uma coisa que pode contribuir também. Mas então, como é que eu peço? Eu mostrei que o método, falei bem do eco, mas disse que a ressonância mostra o diagnóstico etiológico, que a ressonância mostra prognóstico. Quando é que eu peço isso? Peço de rotina ou peço só quando eu tenho alguma dúvida? Foi feito esse estudo, apresentado o ano passado, o IMAGE-HF, o subparte dele, o AutoSmart HF. A ideia era exatamente essa, é ver se valia a pena fazer ressonância de rotina em todo mundo, ou ressonância apenas quando sobrava alguma dúvida ao ecocardiograma.
Não vou entrar em muitos detalhes, foram 258 pacientes, 260 quase em cada braço, e o que eles mostraram foi o seguinte: os resultados foram mais custo-efetivos quando eu fazia o ecocardiograma, se surgia alguma dúvida, ou se surgia algum descompasso entre a evolução clínica e aquilo que mostrava o eco, aí eu fazia a ressonância. Parece uma coisa inteligente, de fato é. Bate com aquilo que eu disse lá no início. O exame deve ser feito quando ele faz a diferença, não simplesmente porque ele pode ser feito porque está disponível. O que não pode esquecer de ser visto é o ventrículo direito. O ventrículo direito, por si só, ele tem que ser analisado nos pacientes com insuficiência cardíaca, porque ele marca prognóstico, muda tratamento, a gente tem que intervir para isso mudar. E aí sim a ressonância pode ser mais vantajosa, porque além de ser o padrão ouro para avaliar o ventrículo direito, ela vai fornecer alguns dados que têm sim impacto prognóstico. Gente que tem fração de ejeção pior pela ressonância no ventrículo direito tem uma evolução mais desfavorável. Então, como é que a gente usa todos esses métodos? Imagine um paciente como esse, né? Um indivíduo que tem, a única atividade física dele é levar a batatinha frita até a boca, né? Ele tem toda característica, hipertenso, dislipêmico, obeso, tudo aquilo que pode sugerir que seja um paciente com doença coronária, e até um ecocardiograma que pode mostrar uma hipocinesia anterior. Verdade que eu trago esse caso porque esses pacientes são cada vez mais prevalentes. Eu costumo até dizer que a morfologia já lembra de um ateroma, né? A gente já tem a dica só no perfil de qual é a doença de base. Então, sempre que a gente tem uma paciente com insuficiência cardíaca, pela prevalência da doença coronária, a gente tem que excluir primeiro doença coronária. E aí, principalmente uma apresentação como essa, né? Puxa, ele faz exame não invasivo, o que será que vamos sugerir? Para fazer tomografia ou fazer direto uma cinecoronariografia para excluir a doença coronária como causa de disfunção ventricular? Tem a outra parte daquele estudo do IMAGE-HF que eu mencionei, que quis saber exatamente isso. Ele randomizou aqui as pessoas para tomografia e para cinecoronariografia, daqueles que tinham suspeita clínica de ter doença coronária como causa de disfunção miocárdica. E o que ele encontrou é que, embora os resultados clinicamente não fossem tão diferentes, fazia mais sentido do ponto de vista custo econômico nos pacientes de maior risco, fazer direto a cine. Nos pacientes de risco intermediário, aí fazia sentido usar a tomografia. Como é que então a gente pode fazer isso tudo? O que a gente tem proposto, principalmente lá no Dante, conversando com o Edileite, com o João Rossi, o que a gente tem proposto para se fazer nesses casos? Num paciente com clínica de insuficiência cardíaca, a primeira coisa é ver se ele tem características clínicas sugestivas de doença coronária ou se ele tem um ecocardiograma que mostra uma disfunção regional. Nesses casos, vamos refinar a estratificação de risco desse paciente e se o risco for alto ou muito alto, faz sentido sim ele ir direto para cine. Se o risco for intermediário ou baixo, aí eu levo para a tomografia. Se a tomografia mostrar uma suspeita de lesão, ele também vai para cine. Se a cine confirmar a presença de lesão nesses casos, a gente deve revascularizar. Se a cine não mostrar lesão, ou se a tomo já escolhi a presença de lesão, eu vou tratar fator de risco e vou pesquisar outras causas, e aí sim entra o ecocardiograma e eventualmente a ressonância, se sobrar dúvida. Então assim a gente tem um painel completo de como usar esses casos. Por que aqui a gente fala em já revascularizar? Vale a pena fazer um exame funcional? Não, porque a disfunção ventricular já é uma manifestação de isquemia. Se eu não tivesse isquêmico, ele estaria contraindo normalmente. Então não faz sentido aqui a gente ficar procurando outras causas. E nesse caso já faz sentido revascularizar. E a tal história de analisar o ventrículo direito? Faz sempre? Tem uma controvérsia na literatura boa aí de quando fazer. O que a gente sabe é que o ventrículo direito tem que ser lembrado, vale a pena fazer um eco dirigido para isso, e muito provavelmente até um eco 3D, se ele estiver disponível. Mas mesmo em alguns casos, nós vamos precisar avançar para uma ressonância para avaliar melhor esse ventrículo direito, pelo menos uma vez. Eu acho que vale a mesma regra. O eco não conseguiu ver direito, a gente tem dúvida que a coisa não está indo bem, vale a pena fazer uma ressonância para analisar melhor o ventrículo direito. E a tomografia, nesse sentido, opa, cliquei errado aqui, ela vai servir principalmente para descartar nesses pacientes a doença coronária como causa se o risco dele for intermediário para baixo. Passar agora para doenças do pericárdio. Estudar pericárdio por esses dois exames é bastante empolgante, porque eles são nitidamente superiores aos outros. Esse é um exemplo real da experiência da gente, um rapaz de 33 anos, hipertenso,
que teve uma dor torácica irradiada para o trapézio. Quem é mais acostumado com o eletrocardiograma já viu alterações difusas em praticamente todas as derivações. O raio-x de tórax não mostrava nada. Por protocolo e porque o médico que avaliou inicialmente suspeitou que isso podia ser algum tipo de doença coronária, foi para tomo. A tomo excluiu doença coronária, excluiu doença congênita. Na pesquisa, ele acabou indo para a ressonância, que mostrou essas áreas de realce no pericárdio. Da mesma maneira que o miocárdio pode realçar, o pericárdio realçou, no caso está aqui bastante branco, essa área mais escura é um pouquinho de derrame que tem ali, e esse caso era um caso de pericardite. Então é bastante fácil hoje pela ressonância a gente fazer o diagnóstico de pericardite aguda, o pericárdio fica brilhando, existem algumas outras técnicas que se faz também, e ela deve ser solicitada sempre que a gente não conseguir fazer o diagnóstico por outros métodos ou suspeitando de que as coisas podem estar piorando. Por exemplo, se eu tenho uma pericardite crônica sem derrame, ainda assim eu consigo ver o realce. Se eu tenho uma suspeita de miocardite, se eu tenho a suspeita que o processo esteja indo do miocárdio para o pericárdio ou do pericárdio para o miocárdio, a ressonância vai conseguir fazer essa diferença também, ajuda bastante. Então, o método que se basta nas pericardites? Não. Ela vai muito bem se eu não estiver pensando em cálcio. Se eu estiver pensando em cálcio, a ressonância pode perder. Eu posso fazer a estimativa do derrame, posso fazer aquilo que o pessoal faz hoje em dia muito, de medir a espessura da lâmina, discreta, moderada. Eu não gosto de fazer isso, eu acho que tem que ter um pouco mais de trabalho. Eu gosto de medir os volumes como se mede qualquer outro volume. Faz a imagem, faço cortes que cubram todo o coração. A partir daqui a gente planimetra as áreas e soma no final, a gente tem o volume. E isso dá uma correspondência muito melhor. Acho que se é para pedir, se é para a gente analisar, tem que fazer direito e dar todas as informações necessárias para o médico tomar a melhor decisão. Mas, como eu disse, se eu estiver pensando em cálcio, o exame a ser pedido é a tomografia. Esse é um caso também que a ressonância tinha mostrado espessamento pericárdico, mas não tinha mostrado cálcio. E olha como ele tem aqui pontos de calcificação no pericárdio bastante extensos. Então, principalmente se não tem derrame, faz sentido complementar com uma tomo sem contraste, não precisa de contraste, eu vou procurar cálcio. Usa uma dose de radiação muito baixa, um exame bem rápido de ser feito. E esse outro caso aqui, que é do nosso colega Luciano Aguiar, que trabalha com a gente lá no Dante, que tem uma capacidade de sempre atrair os pericardites calcificadas, esse caso veio de um outro serviço que tinha feito ressonância e também não tinha encontrado cálcio. E aqui a gente encontrou essa constrição bastante extensa. Então, eu acho que a questão que se divide é essa. A ressonância ela dá uma melhor evolução funcional, é melhor para mostrar processo inflamatório, mas pode não mostrar pontos de calcificação e a tomografia acaba complementando quase sempre esses casos, mas não tem dados funcionais. Eu vou passar para falar agora de válvula, e foi curioso, eu guardo as minhas coisas antigas, e eu vi uma apresentação que eu fiz aqui em Piracicaba de ressonância, na época só de ressonância, e eu tinha 2 slides sobre válvula, porque a gente praticamente não falava em válvula naquela época, até pouquíssimo tempo atrás, tomografia e ressonância não eram muito lembrados no capítulo das valvopatias. As diretrizes mostram isso. Em 2006, a gente tinha a nossa própria diretriz, escrita por gente que faz o método, dizia, olha, é bom para fazer anatomia e função ventricular e quantificar a regurgitação, o resto não serve para quase nada. Em 2014, a gente melhorou um pouquinho, mas não ficou assim uma coisa espetacular. Hoje mudou um pouco. Não tanto para fazer o diagnóstico. Claro, dá para ver, por exemplo, em estenose mitral, eu consigo fazer o diagnóstico. Não é que eu não consigo, consigo, mas não oferece grandes vantagens em relação ao eco. A ressonância tem um pouco mais de contribuição nas insuficiências, de 2 maneiras. A primeira é essa aqui. Esse foi um estudo prospectivo feito para ver se a ressonância ajudaria nos pacientes que têm eco conflitante. O que é eco conflitante? Ele tem lá uma insuficiência mitral, uma insuficiência aórtica, uma hora vem como grave, o refluxo, outra hora vem como moderado, outra hora vem como moderado para grave, a evolução do paciente ele é assintomático. E o que eles viram? O que eles viram foi que a ressonância tem uma tendência a subestimar o volume de refluxo, o volume de insuficiência, mas que a variabilidade entre o observador é pequena. E que, graças a isso, quando se escolhia de tratar esse subgrupo de pacientes, aquele subgrupo que eu não tenho certeza pelo eco, os resultados cirúrgicos eram melhores em termos de melhorar a fração de ejeção, em termos de ter uma expectativa de sobrevida maior. Então, para isso funciona. Mas eu acho que onde a ressonância vai pegar cada vez mais é nisso aqui.
Esse é um paciente que tem uma insuficiência mitral, consequente a um infarto miocárdio de parede lateral. Então, a gente vê aqui o realcezinho pegando um pouquinho do papilar. Por causa disso, tem insuficiência mitral. Isso é uma coisa que a gente vê. Mas o que se percebeu foi que o mesmo tipo de achado, ou seja, um realce, pode estar presente, mas sem nenhuma correlação com a doença coronária, em pacientes assintomáticos, que têm insuficiência mitral grave, e pode encontrar aqui essa imagem de realce tardio, como eu vejo aqui no septo. Olha, é só no septo basal, o endocárdio está livre, a face do lado direito também está livre, só o mesocárdio que está brilhando. Esses danos já representam piora do músculo, algum sofrimento muscular, mesmo com o paciente com fração de ejeção normal e estando assintomático. E tem gente dizendo que essa é a hora de intervir. Isso foi validado para estenose aórtica. Alguns estudos foram feitos no Brasil, esse foi feito fora do Brasil e publicado, mostrando que, quando existe algum grau de necrose, esses pacientes podem evoluir pior. A gente tem encontrado, não tenho ainda um número, olha, se tiver 10% de fibrose, 8% de fibrose, 5% de fibrose. O que a gente tem encontrado, é uma experiência muito preliminar nossa, é que quando passa de 8%, a evolução desses pacientes é pior. Então, talvez seja interessante para a gente decidir intervir, mesmo em assintomáticos, e mandar para lá. E a outra coisa que ela ajuda é, se eu estiver procurando principalmente pacientes com estenose mitral, insuficiência mitral, se eu quero saber, às vezes vem já com uma evolução clínica mais tormentosa, como é que vem o ventrículo direito deles? Esses dois pacientes tinham o mesmo grau de estenose mitral, os dois tinham o mesmo grau funcional. Esse apresentava um ventrículo direito pequeno, o ventrículo direito desse é maior, mais do que maior, ele é hipertrófico. Olha, compara com a espessura da musculatura ventricular esquerda, a gente vê que ele é hipertrófico, mas ele tem esses pontos de realce tardio, onde o ventrículo direito encontra o esquerdo. Isso aqui é bastante característico de hipertensão pulmonar. Então, talvez seja tarde demais para fazer esse ventrículo recuperar. E é isso que a ressonância tem ajudado. Caracterização dá para ajudar um pouquinho, para variação menor de volumes de refluxo, mas na prática, pouca gente pede. O que a gente tem ido mesmo é usar o realce tardio para assintomáticos. E a tomo? A tomografia pode ter lá o seu papel, mostrando, por exemplo, dá para planimetrar, eu vejo a válvula aórtica, planimetro, mas não é isso que a gente faz mesmo. O grande uso, aproveitando que tem intervencionista bom na sala, o grande uso é como auxiliar do tratamento percutâneo da estenose aórtica. Aí sim que ela vai usar para a gente medir direitinho as dimensões do anel valvar, para medir as relações do anel valvar com a origem das artérias coronárias, olhar a aorta ascendente, olhar principalmente a via de acesso. E quando eu faço isso, os resultados são melhores. Tem menor quantidade de líquido perivalvar, tem menor quantidade de migração de prótese, tem melhor resultado de implante. Isso é um consenso, fazer implante sem tomografia é arriscado. E ela vai ajudar também numa coisa que está chegando, a nossa experiência pessoal nenhuma ainda, mas a gente já sabe que está para chegar no Brasil a possibilidade de fazer o tratamento percutâneo da estenose mitral. E aí a tomografia vai usar não apenas medindo as dimensões, mas principalmente medindo como vai ficar, ou tentando antecipar, como vai ficar a via de saída do ventrículo esquerdo nesses pacientes depois do implante da prótese. Porque se ficar muito pequeno, o paciente pode não ter problema por causa da estenose mitral, mas pode até vir a morrer por um baixo débito, porque não tem espaço para o fluxo passar. Então, nessa condição, o software aí é um pouco mais caro e tal, mas vai ser obrigatório para se fazer, até para saber se ela vai tão bem quanto a estenose aórtica. Então, ela é principalmente para isso, selecionar os pacientes bons para tratamento percutâneo e planejar o tratamento. Então, chegando na última parte da nossa conversa, a gente sempre deixa a parte que chama mais atenção para o final, que é falar de doença arterial coronária. Até porque, puxa vida, fiquei mais feliz ainda de saber que teve essa conversa de teste ergométrico, de cintilografia, porque sempre que eu falo disso, eu não deixo de tocar nos outros métodos, até para a gente desmistificar um pouquinho a coisa. Tomografia, ressonância, exames funcionais, é o meu modo de ver, elas competem muito pouco entre si. Elas têm que ver pacientes diferentes. Da mesma forma, e de novo, não é porque tem intervencionista na sala, mas é porque é o que eu acredito, tomografia não compete muito com cinecoronariografia para ver a doença coronária. Elas enxergam de maneiras diferentes e têm que ser usadas com propósitos diferentes. Então, como é que eu acho que tem que ser a aplicação desse exame? Tem que seguir o clássico, tem que seguir o teorema de Bayes.
Teorema de Bayes, que nada, mas essa conta super complexa, que é bom a gente mostrar, que impressiona as pessoas, né? Não vou lembrar de nada disso, mas é legal mostrar. Mas o resumo é esse aqui: a probabilidade pós-teste é proporcional à probabilidade pré-teste. Ou seja, o teste é tão bom quanto ele é corretamente aplicado na população a que ele se destina. Isso aqui está relacionado ao poder preditivo positivo e poder preditivo negativo de um teste. Um exemplo clínico: um homem de 63 anos, está um pouquinho acima do peso, tem uma área de superfície corpórea de 29, hipertenso, em uso de BRA, dislipêmico, tem uma história familiar de infarto e cirurgia de revascularização, vem com uma dor precordial aos esforços, após emoções fortes, que alivia com repouso. Se a gente for usar aquele normograma que hoje tem disponível na internet, Duke Forrester, para estratificar o risco desse paciente, ele vai dar um risco de 70%. Para quem não está lembrado, o Duke Forrester é uma classificação bastante peculiar, que até 10% é baixo risco, de 90% para cima é alto risco, poderia ir diretamente para cima, de 10 a 90 é risco intermediário. Com o tempo, a gente foi passando a perceber que fazia mais sentido dividir intermediário alto e intermediário baixo. Esse aqui está no intermediário alto. O que eu preciso num paciente como esse? Eu preciso de um exame de perfusão. Por quê? O exame de perfusão, ele é mais sensível, os exames funcionais eles são mais sensíveis, ele tem um poder preditivo positivo como um aspecto mais forte. Eu confio mais no exame de perfusão que vem negativo, positivo, do que naquele que vem negativo. Então, se eu estou mexendo com um paciente como aquele, que está numa faixa de risco intermediário alta, se esse exame efetivamente vier positivo, ele aumenta a possibilidade de que, de fato, exista doença coronária grave. Então, para que tipo de paciente eu peço esse exame? Eu peço esse exame para pacientes como aquele, que eu não tenho dúvida se ele tem aterosclerose ou não. Ele tinha tudo para ter, tinha história familiar, era hipertenso, era dislipêmico, já tinha sintomas compatíveis com isso. A minha dúvida nesse paciente é se ele tem ou não aterosclerose coronária grave a ponto de provocar isquemia que me faça levá-lo para a revascularização. É para esse tipo de paciente que eu peço o exame funcional. E por que eu estou falando de ressonância e exame funcional? Porque todos eles vão operar da mesma maneira. Provocam um estresse nesse paciente, que vai desencadear a cascata isquêmica, que altera, em primeiro lugar, o fluxo e o metabolismo. Quem vê isso? A cintilografia, que já foi discutida aqui, e a ressonância. Injetando gadolínio, eu consigo ver como é que está a perfusão, consigo analisar isso sob estresse também. A segunda coisa que é alterada são as funções, seja de relaxamento, seja contratilidade, que eu vejo pelo eco e vejo também pela ressonância. E, por fim, as atividades elétricas e os sintomas que eu vejo pelo eletrocardiograma. E eu fiz essa tabela uns 2 anos atrás, pegando alguns resultados de literatura e mais os resultados que o pessoal da Autoridade de Saúde da província de Ontário do Canadá, de tempos em tempos, pega os dados da literatura e compila e vai ver quem é mais custo-efetivo. E vejam que no seu teste ergométrico isolado, que tem efetivamente uma acurácia menor que os outros exames, o resto, se eu for pegar ecocardiograma, cintilo, ressonância, tomografia, não tomografia para ver anatomia, tomografia para ver perfusão, alguma coisa que algumas pessoas defendem, eu injeto iodo, em repouso, faço um estresse farmacológico, injeto iodo outra vez. É isso que é isso aqui. Nós vamos ver que todos eles têm intervalo de variação muito parecidos. Então, se alguém disser que o exame dele é seguramente melhor que o dos outros, está se arriscando a dizer uma coisa que não tem tanta base assim. Como é que a gente escolhe o exame, então? Faz todos para todo mundo? Claro que não. A gente escolhe baseado nas características desse exame. Então, por exemplo, o ecocardiograma, antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa, mudando um pouquinho aqui o raciocínio. A gente costuma dizer que o ecocardiograma é operador dependente. Eu nunca vi uma pessoa que tenha terminado o R2 falar isso. Geralmente é papo de quem já tem muito tempo de estrada. E, na verdade, tudo é operador dependente. Acho que a coisa mais operador dependente na medicina não é o eco, é a anamnese. Se eu fizer uma história bem feita, eu tenho uma conduta. Se eu não fizer uma história mal feita, eu tenho outra. Então, supondo que a gente tenha gente capacitada e equipamento bom para fazer tudo isso, se eu tiver um bom ecocardiografista e um mau médico de ressonância, é melhor pedir um eco, não tenho a menor dúvida disso. Não existe equipamento que supere a incompetência humana. Mas supondo que todos sejam bons, o ecocardiograma pode ser opção em um paciente mais jovem, porque ele não usa radiação de jeito nenhum, não tem nenhum tipo de radiação envolvida, tem o menor grau de invasibilidade. Mas um paciente mais obeso, que tenha problema de janela, tenha bloqueio de ramo esquerdo, eu posso perder alguma coisa.
Então, eu vou adaptando, jogando isso aí. Uma mulher jovem, magrinha, tem uma janela boa, é uma opção, por que não? Posso fazer com esforço, posso fazer com estresse farmacológico. A Cintilo, ela tem a grande vantagem de ser um método muito conhecido para nós. Todo cardiologista está familiarizado com as imagens. E pode ser feita sob estresse, pode ser feita sob exercício físico, isso é uma vantagem grande. Mas tem que lembrar que ela usa radiação também, cada vez menor, é verdade, mas usa. Tem problema, pode ter problemas no bloqueio de ramo esquerdo, nos multiarteriais. Tem médico que consegue ver? Tem gente experiente que consegue distinguir o artefato da lesão. Mas nem sempre o caso, então a gente precisa pensar naquilo que é amplamente reprodutivo. E a ressonância? A ressonância tem o problema que ela é feita só sob estresse farmacológico, não tem esforço físico ainda para fazer. Mas não usa radiação também. E tem uma menor disponibilidade, é verdade. Então, sempre que eu puder fazer esforço físico, é melhor, porque eu, no mínimo, vou ter duas informações. A informação do esforço, mais a informação da imagem. O problema é que, muitas vezes, os pacientes com doença coronária têm doença arterial periférica, ou têm uma forma física não muito propícia para chegar em desempenhos físicos exuberantes. Então, até a parte da atividade física pode não ser tão boa. E se eu não conseguir levar esse paciente até uma frequência máxima, o exame não vai ser tão bom. Isso a gente sabe que, pelo menos submáxima, mas se for a mãe da gente vai querer chegar na máxima mesmo, que isso pode ter diferença de resultado. A gente sabe que não é a mesma coisa. E se eu for fazer o exame funcional, eu posso escolher aquele que eu preferir. Mas, em junho desse ano, saiu publicado esse estudo, o MR Inform, sendo New England. Esse estudo foi o seguinte, ele comparou a decisão, parar um pouquinho aqui, porque não é que ele comparou o resultado da ressonância com o resultado da FFR. Ele fez assim, randomizou os pacientes, num grupo eu vou fazer ressonância e vou tomar a minha decisão clínica baseada no resultado. Nesse outro grupo, eu vou fazer cateterismo e FFR invasivo e vou tomar minha decisão de revascularizar ou não baseada naquilo. Não foi um trabalho pequeno, ele randomizou 460 aproximadamente para cada braço, 454 exatamente para um braço, 464 para o outro. Teve um número de eventos baixo, 3,6% para quem fez ressonância, 3,7% para quem foi para o invasivo, que eventos maiores muito parecidos e morte cardíacas 2 em cada grupo. E a evolução mostrou que se eu tomo a minha decisão clínica baseada na ressonância com estresse, eu não estou prejudicando o paciente comparando a que se eu fizesse cateterismo mais a avaliação do FFR por lá. Ou seja, é uma excelente opção para a gente avaliar a presença de isquemia, principalmente naqueles pacientes que não vão conseguir fazer um esforço tão exuberante ou que não querem fazer esforço, que isso também acontece. E os exames funcionais, de qualquer maneira, eu quero resumir a história, é isso, servem para esses pacientes de risco moderado ou alto. E se a gente passar agora para o outro subgrupo, para aqueles pacientes de risco moderado baixo, que é bastante gente, aqueles que estão entre 10% e 60%, 10% e 70% no Duke Forrester. O que me interessa aqui é um exame que tem um alto poder preditivo negativo. Por quê? Pelo mesmo raciocínio. Se esse exame de fato vem normal, ele joga o paciente com uma faixa de risco tão baixa que ele aumente a minha certeza de que não tem doença grave. E isso a gente faz olhando a artéria. A gente pode olhar a artéria por meio de ressonância? Pode. É bom? Não. Sempre vai se encontrar na literatura uma imagem ou outra mostrando DA, CX, CD. Eu tenho essas duas imagens de qualidade melhor que eu já mostrei 1000 vezes. Então, não é, a tecnologia melhorou, mas o fato é que, para ver a anatomia das artérias coronárias, ela ainda não está pronta. Quem vê isso é a tomografia. Score de cálcio? Não. Score de cálcio é um exame que vai mostrar se existe ou não placa. Para quem que ele serve? Ele serve para assintomáticos em risco pré-teste intermediário. Do ponto de vista prático, qual é o paciente que vai se beneficiar do score de cálcio? Aquele que eu estou na dúvida se eu vou iniciar a estatina ou não. Porque se ele já tem outros fatores que me dizem que, olha, se eu der estatina para ele, ele vai melhorar, eu não tenho que perder tempo para fazer exame. Eu tenho que tratar esse paciente, fazer ele aderir ao estilo de vida, fazer ele tomar o remédio direito para mudar o prognóstico. Agora, tem aquele que a gente está na dúvida, será que está na hora de tomar estatina ou não? Aí o score de cálcio vem para essa pessoa. Compare o score de cálcio com ultrassom de carótida, qual que é melhor? Depende. Se você estiver falando da espessura média intimal de carótida, o score de cálcio é muito melhor. Se você estiver falando em ultrassom de carótida para procurar placa, o desempenho é meio parecido. Tem algumas pessoas, alguns estudos mostrando que
O ultrassom de carótida pode ser um preditor mais forte de evento cerebrovascular. E o score de cálcio seria um preditor mais forte de eventos coronários. Não é muito consenso isso, mas tem 2 trabalhos, um subestudo do MESA e o Bioimage, que foi aquele trabalho que o Valentin Fuster fez na Espanha, um trabalho comunitário na Espanha, que sugere mais ou menos isso aí. Então, o score de cálcio é isso, um exame sem contraste, rápido, relativamente barato, e que vai ajudar a gente a decidir se aquele paciente que eu estou na dúvida se eu inicio estatina ou não merece receber. A tomografia com contraste é um exame diagnóstico, feito para aquele pessoal de risco pré-teste intermediário para baixo. Minha dúvida clínica é essa aqui, ó. Tem ou não aterosclerose coronária? Olha como a dúvida é diferente do funcional. Funcional, a dúvida é, existe isquemia ou não? Quer dizer, será que a aterosclerose já avançou tanto a ponto de provocar isquemia? Aqui a coisa é, será que tem aterosclerose por trás desse sintoma? É uma maneira prática de dividir quem vai para onde. E o grande benefício dele é descartar a presença de obstrução. Por causa disso, ela tem essas indicações clássicas. Do ponto de vista prático, operacional no Brasil, essas indicações a gente conseguiu passar num documento com a ANS em 2016. Eu digo, a gente foi uma força-tarefa que eu fazia parte, alguns colegas radiologistas, alguns colegas cardiologistas. Então, os convênios têm que aceitar essas indicações que a gente faz. Quem são? Bom, origem anômala de artéria coronária, a gente já falou sobre isso, vamos falar um pouquinho depois. Pacientes que têm insuficiência cardíaca de início súbito, vejam que isso tem a ver com a nossa conversa lá atrás, que ela entra nos pacientes que têm insuficiência cardíaca e perfil intermediário baixo de doença coronária. Pacientes que podem evoluir com bloqueio de ramo esquerdo de início súbito. Pacientes que têm dor torácica na sala de emergência, e aqui, por favor, eu não estou falando de síndrome coronária aguda. Ela não serve para fazer diagnóstico de síndrome coronária aguda. Ela serve para aqueles pacientes que eu não consegui fechar o diagnóstico, mas aqui não tem, assim, não teve alteração eletrocardiográfica e fechou o diagnóstico, não teve alteração enzimática e fechou o diagnóstico, mas eu ainda não tenho certeza que ele não possa ter doença coronária como causa do sintoma, como causa da dor. E, é claro, a manifestação com avaliação para o método de primeira análise para os pacientes com síndrome com dor torácica em evolução ambulatorial. E esse é o estudo, como esse é um enorme número de pacientes, imagina a quantidade de pessoas que tem no mundo com doença coronária, que pode ter dor, essa é a que mais provocou estudos. Então, tem alguns trabalhos, alguns mais antigos, 2015, 2016, mostrando aqui, ó, vamos partir direto para a comparação com o cateterismo. E mostrou que se eu pego pacientes de risco pré-teste intermediário, eu não tenho prejuízo maior se eu levar para a tomografia, e que ainda acaba reduzindo o custo por não fazer exame em quem precisa. Aí vieram outros trabalhos, chegou o Scott Hart, que provocou mais polêmica do que a gente esperava. Acho que, em parte, porque o Scott Hart não foi bem entendido. O Scott Hart ele não comparou o exame funcional com o exame anatômico. Quem disse isso não entendeu direito o estudo. O que esse estudo fez, ele viu, mas o próprio nome Scott Hart sugere, ele foi feito na Escócia. Ele disse, olha, pacientes que risco pré-teste intermediário, que chegam num posto de saúde na Escócia, o que vocês fazem? Ele mostrar lá o protocolo. Então, nós vamos randomizar. Metade dos pacientes vão continuar fazendo o que fazem, e metade dos pacientes vão fazer o que fazem, mais tomografia, para saber se mudava alguma coisa aí. Foi isso que foi feito, ao final de 5 anos de evolução, teve uma redução de 41% de eventos. Quais eventos? Principalmente infartos não fatais. Por quê? Porque, primeiro, tratou muita gente que não precisava, que aparentemente não seria tratada. E aí é que eu vou voltar para a indicação. Esse tipo de paciente é muito comum a gente encontrar, fazendo tomografia no dia a dia, pessoas que têm placa, que têm aterosclerose, mas que não têm repercussão isquêmica. O risco que o Scott Hart alerta é o seguinte, olha, se eu fizer só teste funcional nesse paciente, eu posso não tratá-lo adequadamente, posso não insistir tanto para ele mudar o estilo de vida. Se eu sei que tem uma placa, eu vou ser mais enfático nesse paciente, eu vou tratar, já não é mais uma prevenção primária, ele já tem doença, ele já tem a placa de ateroma, vou ser agressivo na minha meta de LDL com ele, e vou tratar uma pessoa, no caso deles 24%, que eu não trataria só por exame funcional. Então, é totalmente diferente de fazer o exame funcional para decidir se eu mando para o CAT para colocar um stent ou eventualmente operar. Então, por isso que são exames que vêm coisas de momentos diferentes da doença coronária que vão dar informações diferentes para nós. E o Scott Hart conseguiu isso, 41% de redução de eventos, com tratamento clínico intensivo e maior alteração do estilo de vida.
Porque tem uma coisa pela tomografia que às vezes a gente é meio superficial com isso e não pode ser. Um caso como esse, essa é uma artéria coronária em que não tem nenhuma obstrução grave, mas tem várias placas. Então, se eu faço o diagnóstico de doença coronária, eu estou fazendo o diagnóstico de uma doença. Por isso que eu gosto de usar esse termo, doença arterial coronária. Ter placa é uma má notícia. Quem tem placa tem um risco maior de ter um evento coronário do que quem não tem placa. Parece óbvio, mas não é tão óbvio na prática. Isso muda o prognóstico da pessoa e tem que mudar a nossa conduta. Mesmo sem isquemia, eu posso não intervir do ponto de vista operacional, do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista de cardiologia intervencionista, mas eu sou obrigado a botar esse paciente num novo regime, estilo de vida e medicação. E outra coisa, quanto mais placa, pior. Existe um registro, esse aqui, o Confirm, em quase 24 mil pacientes, e que eles foram acompanhando o que aconteceu com esses indivíduos que fizeram tomografia. Eles viram que, olha, uma coisa é óbvia, né? Eu sempre cito uma frase que eu aprendi com o Otávio Coelho, lá de Campinas, que diz assim, é melhor ser jovem, rico e saudável do que velho, pobre e doente. Quer dizer, quanto mais doença, pior o prognóstico. Então, uma coisa é óbvia, quem tem doença triarterial grave tem um prognóstico pior do que quem não tem uma doença triarterial grave. Mas vejam que mesmo a doença de um vaso ou de 2 vasos, ela aumenta o risco do paciente. Mas eu vou voltar para essa história aqui. Quanto mais placa tem, quanto mais doença tem, pior é. Existe essa coisa, quanto mais placas eu tenho, pior o prognóstico, mais eu tenho que agredir esse paciente. Agredir do ponto de vista de tratá-lo. Ou seja, se eu tenho uma tomografia como essa, esse é a aorta, esse é o tronco da coronária esquerda, essa é a descendente anterior, vejo a imensa quantidade de placas que tem esse paciente, tem placas também na coronária direita. Esse paciente deve ser considerado como um paciente de alto risco. Ele pode ou não ter isquemia, mas ele tem uma grande carga aterosclerótica. A gente está dando muito peso nessa expressão, carga aterosclerótica, porque é um preditor independente de óbito. Segundo alguns, talvez venha a ser considerado nos próximos anos o principal preditor independente de óbito. É nesse paciente que nós temos a chance de intervir do ponto de vista farmacológico e de mudança de estilo de vida antes que ele evolua para um evento isquêmico adverso, antes que ele evolua para uma insuficiência cardíaca e volte a ser, como lá no começo eu citei aqueles 2 exemplos, aquelas 2 histórias possíveis de vida, um que vai ter o seu evento bem tarde na vida, vai viver o máximo possível da melhor maneira, convivendo bem com todos, e outro que tem um evento precoce, acaba vivendo com uma péssima qualidade. É nesse que nós temos que intervir. Eu deixei aqui de propósito essa história se tem benefício de revascularização. Porque hoje, pode ser que daqui a algum tempo, toda essa penúltima parte da nossa conversa eu tenha que mudar. Porque hoje, como é que a gente decide pelas diretrizes quem vai revascularizar ou não? É que eu tenho documentação de isquemia, né, pelo menos 10%, e que eu tenho a perspectiva de reduzir pelo menos 50% essa carga isquêmica. Para ver se isso é verdade ou não, porque muita gente questiona, é que está sendo feito esse trabalho, o Isquímia, né, que é uma coisa interessante, que é uma das primeiras vezes que o trabalho deve ser publicado só daqui a uns 3 anos, mas está todo mundo com as críticas prontas ao trabalho, então vai gerar mais dúvidas, mas pode ser que ele mude temporariamente os conceitos, que a gente passe a revascularizar baseado em outras coisas, ou não, pode ser que ele confirme que é isso aí mesmo, ou até que é mais baixo. Então, por enquanto, a gente não tem como mudar isso, o que está na diretriz é isso, não é porque eu vejo a placa que eu tenho que revascularizar. Muito embora, muitas vezes eu fico pensando se for uma placa grave no ósteo da minha DA, se a gente vai confiar tanto assim no tratamento não invasivo, mas é o que está lá, né? De qualquer maneira, tirando esses casos extremos, esses pacientes que têm muitas placas discretas, que é uma coisa comum, ele tem várias placas discretas, algumas placas moderadas, a gente não tem que sair tratando esse paciente invasivamente, mas tem que ser muito agressivo do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista médico deles, tem que tratar clinicamente intensa pela chance de mudar a história de vida dessas pessoas. Espero ter atendido a expectativa das pessoas, eu peço desculpas que às vezes eu me entusiasmo, como eu disse lá no começo, meu conflito de interesse, acabo falando um pouco demais, mas agradeço muito o convite e se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui para discutir. Muito obrigado. Gostaria de agradecer, Dr. Ibrahim, aula excelente e muito ilustrada, muito gostosa de ver mesmo. Os métodos gráficos, eles estão na nossa rotina, a gente tem que ter esse contato
e realmente a gente vai utilizá-los desde a prática de consultório, daquele paciente em prevenção, né? E justamente para a gente reclassificar o paciente muitas vezes e tratá-lo invasivamente só se a gente encontra isquemia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da questão da ressonância com o estresse. Queria que você falasse exatamente assim, da maneira que ela é feita para a gente e qual o nicho que a gente mais vai indicar esse exame. Obrigado. Eu dou a chance aqui de tirar um mito. As pessoas acreditam que o exame é muito demorado. Bom, de fato, lá no passado, quando eu comecei, a gente gastava 1h30, 2 horas para fazer um exame de ressonância. Hoje, uma ressonância com estresse, a gente pode levar 25 minutos para fazer. Habitualmente, a gente já coloca o paciente, já faz o estresse farmacológico de saída. No Brasil, a gente usa o dipridamol como agente estressor de primeira escolha. Pouca gente, quase ninguém tem usado a adenosina. Agora, por uma dificuldade de obtenção de dipridamol que o mercado está passando, parece que até dezembro, talvez alguns serviços venham usar, mas quase todo mundo usa o dipridamol, já faz o estresse, faz uma análise da contratilidade, reverte com aminofilina, faz as imagens de realce tardio, então isso dá mais ou menos uns 25 minutos e a gente resolve. Em quem eu mais tenho feito? Principalmente naqueles pacientes que vão, e é comum isso, o paciente que às vezes tem uma tomografia, mostra uma placa moderada, ou uma placa muito calcificada, ou que tem um sintoma que a pessoa acredita muito seja doença coronária, fez uma cintilografia, a cintilografia veio normal, o teste era submáximo. Então, para não repetir a exposição, a radiação, fica aí. Outras que a gente tem feito são aqueles pacientes que já se antecipam. Eu tenho feito muito de gente obesa, muito, porque já antecipa que o teste de esforço daquela pessoa não vai ser bom, que ele não vai conseguir ter um desempenho total, e a ressonância não tem muito problema com o peso. Pelo contrário, a gente até que as imagens são bonitinhas, porque a gordura serve de contraponto, ali fica branco em volta, fica uma imagem mais bonitinha. Então, nesses subgrupos de pacientes, é onde a gente mais tem feito. Existem alguns lugares do Brasil, o Afonso, lá em Maringá, por exemplo, que faz quase todo mundo que teria indicação de cintilografia, eles fazem lá, eles têm uma cultura de ressonância muito forte. Então, varia um pouco de lugar para lugar. Mas onde a gente mais tem feito é isso, nas pessoas que não se antecipa, você não acredita que ela vai fazer um esforço físico tão positivo, ou naquelas que fizeram, de fato, não conseguiram, e aí vem fazer um outro exame sem radiação. Muito bem. Gostaria de deixar também a plateia aqui da cidade. Pessoal, tem Dr. Daniel. Boa noite, sou o Daniel, sou hemodinamicista e faço tomografia de coronária também. Já está surgindo alguma coisa sobre CTFFR. Até no congresso agora no congresso de hemodinâmica teve uma palestra do Patrick Sirus, que está fazendo um trabalho inclusive de revascularização sem angiografia, sem ensino em coronariografia. O senhor acha que se isso realmente vingar, o que vai acontecer? Sei lá, eu acho que o diagnóstico termina. O Patrick Sirus propôs até o síntese não invasivo, né, usando o FFRCT. Olha, o FFRCT surgiu com uma expectativa grande. Eu não pus aqui de propósito, porque eu estou numa fase que eu estou olhando com carinho. Calma, bastante calma. Ele surgiu com uma possibilidade muito grande. Para quem não está habituado, é a possibilidade de medir a reserva de fluxo fracionada a partir da tomografia. Qual a vantagem que teria sobre os outros métodos? Não precisa fazer estresse, naquela mesma informação da tomografia a gente já tira a informação funcional. Umas coisas, dinâmica de fluidos, computacional, uns nomes chiques aí, mas que no fim quer dizer isso. Ele faz a tomografia e diz, essa lesão é significativa, essa lesão não é. Onde que veio a minha decepção? Que uma coisa não mudou. A gente ainda precisa continuar fazendo isso no seu serviço, leva um tempinho de pós-processamento, aí manda para os Estados Unidos, eles te devolvem 1 dia, 2, a gente paga, não é pouco, e aí volta, a gente precisa reprocessar. Então, assim, não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente tem na hora, e
todo mundo diz que está muito envolvido com lei de patente, que a patente deles é tão bem desenhada, por isso que nenhuma outra pessoa lançou no mercado. Eu sei de uma grande empresa, não vou citar o nome por motivos éticos, mas eu sei de uma grande empresa da área de imagem que já tinha todo o projeto deles pronto para comercializar e, de fato, por questão de lei de patentes, eles tiveram que retirar, não lançaram no mercado. Então, essa é uma questão. Sempre está na mão de um só, a gente pensa mais de uma vez. E a segunda coisa é que a tomografia ela é limitada, por exemplo, pacientes que têm placa muito calcificada. Se a placa é muito calcificada, o vaso é fino, a gente fica na dúvida e seria sensacional ter o exame funcional na hora para dizer essa placa é significativa, essa placa não é. E outra situação são os estentes. Às vezes, o estente numa DA proximal, tronco, uma direita grande. Se o vaso for grande, reto, o estente tiver mais de 3 milímetros, a arquitetura for favorável, a gente vê bem. Mas tem casos de estente que a gente não enxerga direito. Estente implantado em placas muito calcificadas, estente sobre estente. Muito bom. O que a gente está aprendendo do método? Que ele é limitado em duas situações. Placa calcificada e estente. Mas, poxa, peraí, né? Não sei se eu preciso tanto dele assim nessa situação. Então, por esses dois motivos, eu estou um pouco reticente em relação a ele. E o Patrick Serrez acerta muito, mas o Patrick Serrez, de vez em quando, né, como quando ele apostou no estente bioabsorvível 2 ou 3 anos atrás, ele disse que hoje em dia a gente só estaria implantando bioabsorvível, e não foi o caso. Então, eu acho que é uma ferramenta para a gente olhar. Acho que toda limitação tecnológica, muitas vezes, é uma questão de tempo, em próximas gerações e superam, mas às vezes não, né? Na área da intervenção, angioscopia, que todo mundo teve uma época também curtiu, agora nunca foi aquilo. Então a gente precisa acompanhar, precisa saber que existe e ficar de olho para ver se ela vai ser uma coisa pronta para ser implementada na prática ou não. Existe uma outra coisa sendo feita, e aí sim por alguns fabricantes, que é usar a inteligência artificial para as máquinas aprenderem o padrão. Então eles têm lá um banco de dados de 1000 e poucas tomografias com FFR, e aí a máquina vai aprendendo o que é uma placa significativa e o que não é. Então, precisa ver se isso vai passar a barreira legal e tal. Talvez venha a ser superado. Então, seria bom se funcionasse, mas ainda não sei se é hora de comprar ações deles. Dr. Ibrahim, parabéns pela excelente apresentação. Eu sou o Dairo, ex-residente do Dante Pazanese também. Uma dúvida que eu tenho bastante no consultório, vou até contar um pouco a história clínica para poder entrar no desfecho. Uma paciente mulher, 50, 60 anos, com um quadro crônico de dor precordial típica, eletro sem sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo, e é submetida a um exame funcional, né? Vindo alto positivo com alto risco, e submetido a cateterismo sem lesões coronarianas, e mesmo assim persistindo com quadro típica. Eu acho que uma coisa a ser pensada em doença microvascular coronariana. A ressonância, tem um papel da ressonância no diagnóstico de doença microvascular? Estava torcendo para alguém me fazer essa pergunta, que eu não coloquei porque eu vi que ia ficar muito comprido, mas eu estava torcendo para alguém me fazer essa pergunta, porque existem dois exames que vão ser efetivos, o PET e a ressonância. O PET, como ele vai medir a quantidade de fluxo de ml por grama de miocárdio, ele vai conseguir dizer para você se existe. E pela ressonância, esse é um diagnóstico que dá para fazer. Fica diferente de isquemia? Fica. Fica diferente de isquemia, o padrão de alteração já acontece em repouso, o tipo de intensidade que dá é diferente. A gente tem alguma... Curiosamente, hoje lá no Dante, eu levantei com o pessoal, o que a gente tem mais vindo do pronto-socorro? O caso que faz tomografia e que vai para a CAT, ou o caso que vem do CAT e faz ressonância. Nós estamos com 4 vezes mais pacientes que fazem CAT e vêm para a ressonância do que faz tomografia e vai para o CAT. E está certo, porque é um centro onde o paciente que chega, como o pessoal está muito ligado, o índice de diagnóstico certo de síndrome coronária aguda é alto. Então, o que sobra para a gente para o coratoma é muito pequeno. E, por outro lado, a gente acaba fazendo muito diagnóstico. E são pacientes que têm, como você disse, dor típica, alteração eletrocardiográfica, sobe enzima, e chega lá não tem nada na lesão. E a gente tem encontrado lesão de microcirculação desses pacientes, e a ressonância tem a grande vantagem aí de ser um exame mais acessível que o PET, que não usa nenhum tipo de radiação. Então, ela vem ganhando muito espaço nisso. Excelente pergunta. Obrigado por ter feito.
Temos tempo para mais uma pergunta? Alguém da plateia? Eduardo Nicolela vai falar. Nós somos de uma geração mais antiga, mais experiente, e a gente não aprendeu a usar a ressonância no dia a dia da cardiologia. O espaço que eu acho que é muito interessante é na pesquisa de viabilidade, porque você mostrou aula de insuficiência cardíaca, mas isso é uma dificuldade que nós temos. O exame para pesquisa de viabilidade, ele é simples, ele é difícil, ele traz resultados adequados, e o que você poderia me falar disso aí? É excelente, rápido. Em 18 minutos eu termino um exame de viabilidade. Se tiver com pressa, se for um paciente instável, a gente faz em 15 minutos. Como a gente tem recebido, principalmente uns pacientes em classe funcional 3, 4, que não dá para demorar, a gente faz o exame em 15 minutos. Fundamentalmente, você injeta o gadolínio e espera 10 a 12 minutos. Se tiver retido, está branco, ali tem problema. Então, existem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração, Eduardo. Por exemplo, antigamente a gente tinha certeza que toda a área branca era área morta. Hoje a gente depende de alguma coisa. Por exemplo, muito perto da fase aguda, é bom fazer uma série para ver se tem edema. Porque se tem edema, o edema, entre aspas, espalha o gadolínio. Quer dizer, a gente tem uma certa área de fibrose, mas quando tem o edema, ele borra, então parece que a área de necrose é maior do que aquilo que efetivamente é. Então, se tem edema e realce, você pode acreditar que um pouco daquele realce vai diminuir e que você tem mesmo miocárdio em volta. E a gente tem desses pacientes que eu comentei, que a gente tem 4 vezes mais ressonância e CAT do que tomo e CAT, esses pacientes são 2 grupos. Um é esse, que são os pacientes que vêm com suspeita de doença coronária microvascular. O outro são pacientes infartados e que têm dúvida se vale a pena ou não revascularizar aquela artéria. Ah, mas o STIT mostrou que vale a pena revascularizar. Mostrou, mas eu não estou nem falando de triarterial, principalmente no uniarterial. Se vale a pena revascularizar aquele caso ali ou não, ou tem 2 vasos, né? Puxa, vou colocar 2 stents ou coloco um só? Então, a gente tem feito muito e tem sido custo-efetivo. Você mostra que vale a pena tratar uma parede e não a outra, então você coloca um stent só, não coloca os 2, e a sobrevida desses pacientes costuma ser a mesma. Ela é considerada o padrão ouro para isso, mas aí todo mundo considera, né? O PET diz que é o PET, todo mundo diz que é. O fato é que ela não é pior que nenhum exame, é muito simples de ser feita, não precisa de estresse, não precisa nada, só injetar o gadolínio. Então, é uma coisa que a gente faz com bastante frequência hoje em dia. Não para pesquisar a viabilidade, mas para decidir revascularização nesses pacientes, principalmente unibiarteriais. A pesquisa de viabilidade mesmo, que nunca foi uma coisa muito usada, depois do STIT, esses pacientes triarteriais, com fração de ejeção ruim, depois do STIT, todo mundo revasculariza. Ninguém se preocupa muito em pesquisar. Mas para esse paciente que veio do infarto, tem lesão de um vaso ou 2, aí sim a gente tem feito bastante. Bom, então eu acho que foi muito produtiva a nossa reunião. Tivemos a oportunidade de discutir a fundo, né, um tema que nos permeia, né, na nossa rotina, e eu acho que foi muito bom. Queria agradecer, então, o doutor Ibrahim, em nome da SOCESP, o seu certificado, pela nossa aula aqui em Piracicaba. Agradecer, então, vamos uma salva de palmas para ele. Então, vamos finalizar aqui hoje. Para quem está aqui na cidade, a gente vai agora para o food truck, que nosso confraternizar aqui, tá? Boa noite e obrigada a todos.